Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico, dessa vez vai ser o livro de Gálatas, né? Estamos estudando as cartas de Paulo, né? Já estudamos algumas e hoje nós vamos começar a estudar Gálatas. Então, eu vou pedir para a Elzinha fazer uma oração para a gente estar dando início aos nossos trabalhos. Elzinha? Bom dia, paz do Senhor a todos. Pai do Estão me Senhor. ouvindo? Amém, amém. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai santo, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, mais uma manhã, mais um domingo, Senhor, aqui prontos a ouvir sobre a Tua palavra. Abra nossa mente, os nossos corações, para que possamos ouvir, entender, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Esse estudo sobre a carta de Gálatas. Pai, que seja, Senhor Deus, sempre debaixo da Tua presença, da Tua unção, que possamos aprender, Senhor, realmente da Tua palavra e que nós possamos colocar também em prática, Senhor. No nome do Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui presente, abençoe o Marcelino, o Edgar, que vai trazer esse estudo, e abençoe cada pessoa que vai ouvir essa passagem, essa carta, esse estudo. Abençoa cada um, ó Pai. É a minha oração e já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado. Muito obrigado, Elzinha, pela oração. Então, agora a gente vai começar aqui os estudos. Então, como sempre eu faço, eu sempre trago um índice para a gente estar sempre na cabeça o que nós vamos estudar, né? Do que esse módulo, do que se trata. Então, eu gosto muito de usar essa estrutura de índice. Por quê? Para a gente sempre, apesar da gente estar num tópico específico, falando de alguma coisa, a gente sempre tem que ter na nossa mente o todo, né? Um posicionamento, o conteúdo total. Isso ajuda bastante o entendimento. Então, sempre vocês vão estar vendo eu colocar índices aqui durante a apresentação para a gente ver onde a gente está, né? E aí, aqui dentro das cartas de Paulo, né? Então, a gente vai fazer antes, como todo começo de livro, a gente faz um contexto, né? A gente conversa um pouco sobre um contexto de uma forma geral, a gente conta história, a gente fala uma série de coisas antes de entrar na leitura, né? Propriamente dita, para que a gente tenha um entendimento melhor na hora que a gente começa a ler a carta. Então, a gente vai ler aqui as cartas de Paulo. Nós vamos falar do público-alvo das cartas de Paulo, também a gente já vai dar uma repassada. Nós também vamos dar uma repassada na cronologia das cartas de Paulo, tá? Porque a gente é importante para a gente conhecer. E nós vamos também falar um pouco, ler um pouco de história, nós vamos entender o momento histórico. Nós vamos falar um pouco, dentro do momento histórico, a gente vai falar das viagens missionárias de Paulo, a gente vai recapitular isso. No começo de cada livro é importante que isso venha a acontecer. E aí depois, dentro da carta de Gálatas, nós vamos fazer uma introdução e nós vamos entender o propósito da carta e depois a leitura propriamente dita, o conteúdo, quando a gente vai começar a ler. Então, dentro desse contexto, desse índice, como sempre a gente faz, eu gosto sempre de trazer aqui essa estante para a gente ficar visualizando a nossa Bíblia, né? Então, conforme a gente falou que a gente está aqui em Gálatas, né? A gente já estudou aqui dentro das cartas de Paulo, a gente já estudou Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? A carta de 2 Coríntios foi conduzida aqui pelo Edgar, muito bem conduzida, por sinal. Eu vou conduzir a de Gálatas, aí depois o Edgar conduz a de Efésios, a gente vai se alternando na condução aqui dos livros da Bíblia. Isso vem, e a gente está trazendo bastante coisa para vocês aqui. Então, aqui dentro dessa estante, eu quero recapitular, que é muito importante para todos que estão assistindo e para os que vão assistir. A gente sempre vai estar vendo essa estante.
Eu costumo até, quando eu vou conversar com as pessoas, entregar esse desenho para as pessoas. Porque a estrutura da Bíblia, sempre indo na nossa mente, é o índice, né? Como eu falei, a gente entende melhor quando a gente está lendo determinadas coisas dentro da Bíblia, não fica solto. Quando a gente entra num livro e vai fazer uma abordagem, não fica solto. A gente tá posicionado. Eu estou aonde no momento? Eu tô no Novo Testamento, eu estou no Antigo Testamento, eu estou onde? Eu estou lendo um livro histórico, enfim. Então vamos dar uma recapitulada aqui. Aqui na estante, vocês enxergam bem essa estante? Sim. Sim, enxergamos. Tá. E vocês enxergam aqui essa minha setinha que eu fico bagunçando aqui? Sim. Sim. Então tá bom. Então, aqui os 5 primeiros livros são livros do que Moisés escreveu, né, o Pentateuco. São livros históricos, né, que vai desde a criação do mundo. Depois aqui, ó, a partir de Josué, né, quando Moisés morreu aqui, ó, vem aqui o livro de Josué. Todos esses livros aqui são livros históricos, né, dentro da Bíblia. Vem contando as histórias através de cada livro desse daqui, escrito por pessoas diferentes, mas que fazem um sentido aqui na história, né? Depois aqui de Esther vem aqui um conjunto de livros que a gente classifica como livros poéticos, né? Como são livros de ensinamento, né? Esses 5 livros aqui a gente já estudou também, né? Aqui a gente já fez estudo. Esses livros poéticos, eles têm ensinamentos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não é um livro de história, é um livro de ensinamento, né? De sabedoria, né? O Cantares também é um livro poético. Não são livros históricos, né? Mas são livros de ensinamento. Excetuando ali Jó, que Jó está classificado aqui como poético, porque também foi escrito dessa forma, né? Ele também é um livro poético, ele também tem a história de Jó ali dentro, né? E aí, depois desses livros poéticos, a gente vem aqui, onde tem todos os livros dos profetas. Até chegar a Jesus, tem todo esse monte de livros de profetas. E é interessante a gente entender aqui a disposição dos livros. A gente está vendo profetas maiores e profetas menores aqui que a gente vê na Bíblia, elas são tá nessa sequência, né? Mas é de tamanho, tá, gente? Não é de importância de um profeta ser maior que o outro, não é isso, não é importância. É tamanho mesmo. São os profetas maiores, eles têm mais conteúdo na Bíblia, são maiores, têm mais participação do que esses outros. Mas, enfim, então tem todos os profetas e depois vem os evangelhos. Aqui tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que aqui conta a história de Jesus. Então, a partir de Jesus, do nascimento dele até a morte e ressurreição, está tudo aqui no Evangelho. E depois do Evangelho, que nós temos aqui o livro de Atos. E hoje a gente vai ler um pouco de livro de Atos. Vocês vão entender por quê que a gente vai ler Atos. Mas a gente não ia ler Gálatas? Vamos, mas faz parte da nossa introdução ler um pouco de história para a gente entender isso. E Atos, ele é um livro histórico, porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, o que aconteceu naquela época? Como é que a igreja se formou? Como é que foi? Isso é um livro muito, muito importante. Tanto é que vocês já devem ter percebido que toda vez que a gente está estudando as cartas de Paulo, a gente está sempre lendo um pedaço de Atos. Porque a história de Paulo, a história aconteceu ali. E as cartas são só cartas. Ela não está intrínseca dentro dela o contexto, a história, mas está lá em Atos. Então vocês vão entender por que a gente vai ler um pouco de Atos antes, para a gente entender o que aconteceu lá na região dos Gálatas, para a gente entender a carta. Essas cartas aqui de Paulo, a disposição delas, a gente já conversou aqui, vocês lembram? Que ela está em ordem de quê? Pode falar, se quiser falar, quando eu fizer as perguntas, pode falar, pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar e fechar de novo, não tem problema nenhum. Vou ficar fazendo umas perguntinhas aqui para a gente interagir um pouco, sim. Aqui, nas cartas de Paulo, ela está em ordem de quê? Podem falar. Claro,
que o Edgar vai saber as respostas de todas as minhas perguntas, né? Mas, além do Edgar, né? Qual que é a ordem das cartas de Paulo? Ordem de quê? Alguém se arrisca? Bom, primeira ordem, eu creio que dos acontecimentos, é a mais óbvia, né? Tá, então, não é. Ela não é por Não? acontecimento. Não, e por isso que eu embuti hoje na nossa conversa a cronologia dessas cartas. Porque da mesma forma que os profetas ali, que foram colocados em ordem de tamanho, as cartas também, elas estão aqui na Bíblia em ordem de tamanho. Então, a maior é Romanos, depois em 1 Coríntios, depois 2, em ordem de tamanho que vai indo até a menor. Então, elas aqui na Bíblia, se a gente olhar, ela não está na sequência. Por isso a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai pôr elas na sequência para dar uma entendida melhor. Entendeu? Isso é bacana, né? Então, as cartas, elas estão... O Edgar, quer falar? Não, é que tem, assim, existem algumas coisas, algumas ordens estabelecidas que eles falaram, que a gente tem aí como histórico na relação do cânon da Bíblia, como foi montada toda essa estrutura da Bíblia. Então, se você tem ali, não só a questão de tamanho também, mas é possível se montar uma cronologia bíblica, né? É possível. Mas como nessas cartas aí, existe a variação de, olha, foi em 56 depois de Cristo, foi em 54, então alguns autores dizem que tal carta foi em 49, a outra em 60. Então, essa variação é que não nos permitiria dar essa cronologia para esse Novo Testamento, né? Pelo menos para as cartas. Então, foram aplicadas de forma mesmo por tamanho mesmo, né? Mas se você estabelecer, vai variar ali entre Gálatas e Efésio ali, Efésios há 2, 3 anos para lá ou para cá, então não daria essa cronologia bíblica muito precisa, né? Então por isso não foi observado esse critério, né? Por ter essa variação bem flutuante aí, hoje você não tem nada registrado. Olha, começou em 56, terminou em 57. Talvez Paulo já estivesse lá redigindo a carta um ano antes disso tudo, né? Então existe essa variação. Tá, mas a gente vai trazer a gente vai dar uma colocada nas cartas aí de acordo com isso também, tá bom? Bom, e aí temos aí as cartas de Paulo, que é o foco dos nossos estudos, né? E depois vem as outras cartas, né? Então, depois do livro de Atos, que é um livro de história, vem todas as cartas e no final aqui vem o Apocalipse, né? Então, essa introdução eu gosto mesmo de falar para a gente ficar sempre na cabeça a estrutura da Bíblia, né? Para quando a gente for ler um livro específico, a gente está sempre contextualizado, tá bom? Bom, e aí voltando então para o nosso índice, falando ali das cartas de Paulo, ó, elas estão aqui, estão na sequência que está na Bíblia, tá? Desde Romanos até o Filemão. A gente já falou isso, a gente já passou isso lá no passado, mas é bom relembrar. Então, muitas das cartas aqui foram direcionadas para as igrejas e algumas para determinadas pessoas. Então, temos aqui 9 que foram direcionadas para a igreja e 4 aqui para pessoas, né? Foi cartas para Timóteo, para Tito, para Filemão. O que é interessante aqui, quando a gente fala que são cartas direcionadas para igrejas, a carta de Gálatas não foi direcionada para uma igreja específica. Ela foi direcionada para uma região, lá na região da Galácia, lá na região dos Gálatas, lá tinham algumas igrejas. Tá? Então, na verdade, são 4, o Paulo implantou lá naquela região 4 igrejas, em 4 cidades. Alguém sabe falar dessas 4 cidades aí, sem, claro, fora o Edgar, alguém já saberia quais são essas 4 cidades lá em Gálatas, onde Paulo, na sua viagem missionária, ele implantou igrejas? Sim. Então, não, isso nós vamos ver, tá bom? A gente vai entender, então, por isso que a gente vai falar um pouco das viagens missionárias. A gente vai ver lá onde Paulo passeou lá, plantou igrejas. A gente vai ver o que aconteceu lá na época. E aí depois a gente vai entender, quando ele escreve essa carta para... A gente vai entender um monte de coisa. Então, esse estudo nosso aqui, ele é um estudo bem completo. Aqui com a gente, assim, a gente demora um pouco, né, Edgar?
porque a gente estuda bastante. A gente traz muita informação que agrega muito. De vez em quando passa É um elefante? uma moto aqui, vocês escutam a moto passar de vez em quando? Eu ouvi um elefante aí, Marcelino, acho que é um elefante. Parece um elefante, mas é uma moto. Então, a gente vai detalhar tudo isso, vai ser muito bacana. Por isso que eu falo que a gente vai ler alguns trechos de Atos antes. Tá? Então, a gente vai ler o capítulo 13 e o 14, porque lá que descreve a primeira viagem de Paulo. Lá que vai descrever essas 4 cidades que a gente está falando aqui, para que essa carta está sendo direcionada. Vai ser muito legal, vai fazer muito sentido. Tá? E aí, ainda, ó, então a gente falou do público-alvo, agora a gente vai falar um pouco da cronologia das cartas de Paulo. Por quê? Porque tem muito a ver com as viagens missionárias, tem muito a ver com o tempo que aconteceu algumas coisas, e aí a gente vai entender melhor essas cartas. Bom, vocês estão enxergando, dá para ver aqui esse slide? Sim. Então tá bom. O que acontece? Eu coloquei aqui um número aqui na frente de cada carta, só para a gente saber mais ou menos em que ano que ela foi escrita, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, eu também separei aqui as cartas que ele escreveu na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente trouxe bastante informação sobre isso. E aí, a gente olhando aqui o ano em que foi escrito cada carta, a gente olha aqui, qual que é a menor, aqui, o ano aqui, tá vendo? Desde 48 até 67, depois de Cristo, qual que é a primeira aqui? Dá para ver aí? Olha lá, Romanos foi em 57, 1ª e 2ª Coríntios mais ou menos 56. Sim, dá para ver. Gálatas em 48, né? Então, a gente está vendo aqui, Gálatas foi a primeira carta escrita de Paulo. Tá? Ela está ali naquela posição de número 4 na Bíblia, porque está em ordem de tamanho, mas foi a primeira carta. Então, nós vamos falar um pouco dessa primeira viagem onde Paulo montou as igrejas lá nessas 4 cidades. A gente vai ler um pouco de história para entender melhor isso daí. Por isso que eu falo, pessoal, se vocês puderem, leiam o livro de Atos, do capítulo 13, 14 e 15, leiam. Por quê? Para o próximo domingo, quando a gente vai estar continuando nos nossos estudos, o livro de Atos, ele tem uma história muito bacana para a gente entender os personagens, o que está acontecendo, os assuntos da época, tá bom? É bacana isso. Vai trazer mais entendimento. Bom, aí olhando aqui, na segunda viagem de Paulo, tá vendo aqui mais ou menos no ano de 51, ele escreveu a 1ª Tessalonicense, 2ª Tessalonicense. Na terceira viagem, ele escreveu Romanos, 1ª Coríntios, 2ª Coríntios. Vocês lembram? A gente estudou aqui 2ª Coríntios. A gente falou que era na terceira viagem que Paulo escreveu, né? A gente pontuou isso aqui. Só que agora a gente vai voltar um pouquinho na primeira viagem para a gente entender essa história de Gálatas. E é interessante que quando a gente estudou as viagens missionárias, depois da terceira viagem, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi preso. Vocês lembram disso? Que ele foi preso? E aí, depois de Jerusalém, ele foi levado lá para Roma, do outro lado. Nós vamos ver no mapa aqui. Eu gosto de trazer mapa também, vocês vão ver. E aí, ele foi preso lá em Roma. E aí, mesmo preso, ele escreveu mais cartas. Olha aqui como está aqui, ó. Quando ele foi preso lá em Roma, ele também escreveu cartas. Escreveu Efésios, escreveu Filipenses, Colossenses, Filemão. Olha só que interessante. E depois, de liberto, ele escreveu mais 3 cartas ainda. Olha só, aí você vai acompanhando a cronologia, ó, o ano 63, 65. Mas aí em 67, que foi a última carta, então a 2ª Timóteo foi lá a última carta. Ele já estava preso de novo. Isso a gente vai ver mais para frente. Então é interessante aqui a gente ter essa visão, a gente está conversando um pouquinho, só para a gente entender o momento. Aí agora, antes de eu entrar
nas figuras, nos mapinhas para mostrar para vocês. O Edgar levantou a mão, é isso? Edgar? É só comentar que essas datas são aproximadas, né? Então, assim, Sim, você vai são encontrar aproximadas, e elas têm muito... Tem muitas evidências, né, que a gente busca para aproximar as datas, né? Vai ligando uma coisa com a outra, sim. mas elas são aproximadas, Sim, né? Só para a porque, gente digo entender, assim, né? Ela traz um pouco mais de entendimento para a gente dos momentos. Aí, quando a gente vai ler aqui, a gente vai entender melhor. por isso não colocadas muito cronologicamente ali na Bíblia, né? Elas estão ali, né? Mas elas estão Isso. permeando os assuntos, né? O tamanho dos textos, a importância na sequência, né? Que chama de cânon da Bíblia ali, foi colocado, mas não a importância, o tamanho mesmo, né? A estrutura da Bíblia foi montada para que você entendesse isso. E tem uma lógica mesmo, né? Mas se fosse pela lógica, seria Gálatas, depois Tessalonicenses, depois Romanos. Então teria uma sequência lógica até chegar nas cartas já para Roma, né? Quando ele estava em Roma. Isso. E aí, mas então, isso como que a gente sabe? Então, como é aproximado. que a gente sabe, por exemplo, quando por exemplo, o Edgar estava falando aqui da 2 Coríntios, que foi no ano 56. Como é que a gente sabe que Paulo estava em Éfeso? Né? Aí o Edgar comentou, Paulo estava lá em Éfeso quando ele soube e tal. Tudo isso que a gente conta, para contextualizar, a gente vem buscar na própria Bíblia, nos outros livros, nos livros de história. Por isso que eu falo para vocês, leiam Atos, que é importante. A gente vai ler hoje Atos, tá bom? A gente vai ler o capítulo 13, o 14, para a gente entender essas viagens que a gente colocou aqui. Depois a gente vai ler o capítulo 15, para a gente entender o que está acontecendo lá naquele momento, para que Paulo venha com essa carta aqui para Gálatas. Bom, e aí, vamos falar um pouco das viagens missionárias. Ó, eu também acho muito importante esse mapinha aqui. Dá para ver aqui que tem esse mapa aqui, dá para entender um pouco? Vamos falar um pouco sobre ele. Vocês estão vendo essa seta preta minha aqui? Então, né? Eu coloquei essas setas amarelas aqui para a gente sempre estar visualizando o local de onde nós estamos falando. Tá vendo? Aqui tem Roma, aqui na parte da esquerda, né? Roma. Nós temos aqui a Grécia. Nós temos aqui, tá vendo Corinto aqui, ó? Corinto tá aqui embaixo. Ó, aqui é a Europa. Aqui, ó, Macedônia, aqui em cima Europa, Itália, né? A Turquia aqui, a Ásia aqui, ó. Ó, Éfeso aqui e Corinto aqui, ó. Lembra que a gente falou que são cidades, ó, tanto Éfeso quanto Corinto são cidades muito importantes aqui no mar, ó. Filipos aqui em cima, Tessalônica, Colossos, aqui. E aqui a Galácia. Então, os Gálatas estão aqui, a gente vai ver essa região aqui, ó. Tá vendo desse lado direito aqui, ó? Síria, Líbano, Israel? Então, Jerusalém vai estar bem aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui a ilha de Chipre? A gente fala sobre ela na Bíblia, para a gente entender onde a gente está aqui, ó. E aqui embaixo na África? Aqui, Egito, Líbia, tá aqui embaixo. Aí vem esse desenhinho aqui das viagens missionárias de Paulo, que a gente já mostrou aqui anteriormente. É meio ruim de ver, eu concordo. Mas eu vou ajudar aqui a gente entender. Sabe por quê? Eu pus em amarelo algumas cidades importantes aqui, ó. A gente tem aqui a primeira viagem de Paulo, ela foi aqui nessa região aqui, ó. Ela foi um pouco menor nessa região aqui, ó. A segunda já é mais abrangente, ó, vai lá para cima. E a terceira também é mais abrangente, a terceira viagem. Quando ele volta aqui em Jerusalém, aqui embaixo, ele é na terceira viagem, ele é preso. Ó, Jerusalém, tá vendo que eu escrevi Jerusalém aqui para a gente entender onde é que nós estamos? Ó, o Egito aqui embaixo. Então aqui tem 4 pontinhos aqui, ó. 4 pontinhos aqui, ó. Da primeira viagem de Paulo que ele passou aqui. A gente tá vendo 4 cidades. A gente tá vendo uma aqui que chama Derbe. Tá vendo aqui, Derbe? Temos uma outra aqui, ó, Icônio. Aqui, ó. Temos aqui outra aqui, ó, Listra.
Por que eu estou mostrando isso? Porque nós vamos ler ali em Atos a história, vai falar dessas cidades. A Antioquia, aqui, ó, Antioquia. Só que essa Antioquia é da Psídia, é uma outra Antioquia, porque tem outra aqui desse lado, aqui, ó. Aqui desse lado tem uma outra Antioquia, que às vezes também é falado na Bíblia. Então tem essa Antioquia da Psídia e tem essa outra Antioquia. Como a gente vai ler ali, por isso eu estou mostrando esse desenho. E só para vocês terem uma ideia, Roma está lá do outro lado, ó. Lá na Europa, lá na esquerda, lá na Itália, ó. Para a gente entender essa região aqui, ó. E aí, então a gente vai entendendo. Aí nós vamos agora começar a falar de Gálatas. Então, conforme a gente já falou, Gálatas ela foi escrita ali do ano de 48. A gente vai entender algumas coisas aqui, por isso que é importante a gente saber mais ou menos o ano, porque aconteceram algumas coisas, mais ou menos nesse ano, 48, 49 depois de Cristo, que tem muito a ver com o livro de Gálatas. Então, conforme eu falei, é uma região, né? É um conjunto de igreja. Olha lá, Antioquia, da Psídia, que nem eu falei, Icônio, Listra e Derbe. Tem uma outra observação aqui, que a gente também já passou aqui no passado, falando que os Gálatas foram um povo que migrou lá da Europa, lá de cima, veio aqui para a Ásia Menor, Turquia, que era a capital da Galácia. Marcelino. Oi. É interessante também observar, acho que você vai observar isso, esse povo celta, ele desceu ali da Europa, né, e vem invadindo essa região ali, que é da Galácia, né. Então, quando ele invadiu aquilo, dominou aquela região, ele trouxe com ele, né, trouxe o povo que invadiu, trouxe todos os costumes politeístas, aquela coisa toda dos deuses que eles tinham, de Deus Mãe, Deus Terra, Deus Sol, Deus, né? Então, aquele povo trouxe as informações, né, culturais deles para aquela região, né? E aquilo tudo também influenciou até chegar em Paulo ali, né? Então, assim, a luta foi maior porque aquele povo também existia lá enraizado né, toda a cultura antiga ali, né? Depois do domínio de Roma sobre aquela região, aí isso tudo foi mais ou menos padronizado como, né, Império Romano, e aí a coisa se estabeleceu como padrão, né? Mas a cultura continuou ali, né? Então, essa luta toda de Paulo naquela igreja também veio, né, da antiguidade, que também criava essa, né? Além de toda a história que a gente vai ler depois da questão mesmo da lei, né, que a gente vai falar muito sobre isso e tal, né, mas também culturalmente, né, eles resistiam a algumas coisas por questão mesmo cultural, né, formação do povo, né, então tanto que hoje é um povo todo muçulmano, né, faz aquela região toda ali, também por influência do... E o Edgar travou. Edgar? Então, muito importante, né? Aí, voltou, Edgar. Não sei onde eu parei. Não, estou finalzinho. Oi? Mas tudo bem, toca aí. Então, essa observação eu coloquei aqui, a gente já fez no passado, quando a gente estava estudando a Carta de Gálatas. É muito importante isso que o Edgar colocou. Por quê? Porque é para mostrar a influência, né, dos povos que eram politeístas, que acreditavam em um monte de deuses, que influenciaram aqui essa região, esse povo, que é o foco do nosso estudo. Então, para entender um pouco da cultura, então, essa observação que o Edgar trouxe é muito importante, sim, para que a gente entenda, né, o problema que tem lá na região. Essa influência que veio de fora, mesmo depois a Roma dominando tudo isso, já teve essa influência que veio lá da Europa, né? Conforme o Edgar explicou aqui. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente entender o histórico, né? E aí, focando na primeira viagem, que é onde a gente vai começar, nós vamos ler aqui o capítulo 13, a gente vai ler só alguns versículos, tá? Só para a gente entender o que aconteceu lá. Nessa primeira viagem, foi Paulo e Barnabé, nós vamos ver aqui, a gente vai ler. Então, eles começaram a pregar nas sinagogas. Então, estava pregando para os judeus, né?
E houve uma divisão de judeus também. Começou a ter problemas lá. E Paulo também foi para os gentios. E nós vamos ver que isso causou de problema na época. Por isso que a gente vai ver aqui o capítulo 13 e o 14 agora. E também, só para complementar, pessoal, na segunda viagem, a gente fala que foi Paulo e Silas, né? Na terceira viagem, foi Timóteo, Tito, são pessoas que a gente vai escutando, vai, né, vendo aqui no nosso estudo, só para a gente entender, tá bom? Paulo foi com Barnabé, a gente vai ver aqui que teve alguns probleminhas depois, na hora que eles foram fazer a segunda viagem, por que Paulo escolheu Silas, mas vamos ver um pouco disso. É bacana demais. Edgar? Desculpe interromper de novo, Marcelo. Aqui. Está me ouvindo? Tô. Tá. Então, eu estava comentando ali a questão da cultura, né, dos povos celtas que chegaram naquela região e implantaram a cultura deles, tal, né, que era uma cultura muito forte, né, politeísta, mas muito forte, né, na Europa. E o que acontece no Brasil também, né, nós temos aí culturas, a cultura é muito diversificada, né, os povos que formaram nosso povo, né, o povo brasileiro, que é muito heterogêneo ali, né? Tem gente de todo lugar, né? Tem alguns países são mais concentrados, então você vai no Japão, de modo geral, as pessoas têm mais ou menos a mesma origem, a mesma cultura, mesma formação. Até mesmo na Itália, apesar de que a Itália, vamos dizer, tem gente de todo lado, mas tem assim algumas, a origem deles foi muito conservada e muito durante muitos anos. Então, mas no Brasil a gente encontra aí culturas muito diversas. Por isso, evangelizar no Brasil e o cristianismo há de se ter maior cuidado ao se falar né, ao se evangelizar no Brasil, porque está enraizado ali culturas de todos os povos ali, de afro, de indígenas, de pessoas que estavam, né, de outros países que chegaram no Brasil. Então, não é muito tranquilo, é de se preocupar. E Paulo também tinha essa atenção, né? Quando ele falava lá com aquele povo, ele sabia com quem ele estava falando, né? E sabia das dificuldades culturais ali, né? E ele era, né, um conhecedor né, da geografia, da história, de tudo que envolvia um povo, né? Então ele tinha esse conhecimento. A importância de conhecer as pessoas com quem você vai falar, né, também, né? E Paulo vai mostrar muito ali para a gente, né? E isso que está falando, Edgar, é muito importante, porque a gente vai ver aqui, estudando Atos, a gente vai ver Pedro também reconhecendo isso que você falou em Paulo. Paulo, então você que tem essas características, você que tem esse conhecimento, você que tem, né, todos essas características, seria bom então que você fosse lá levar para os gentios, para aquela região, o evangelho, né? Enquanto eu fico aqui em Jerusalém com os judeus, porque assim, Deus faz a obra, Deus é bacana, porque ele faz tudo certinho e ele já tinha capacitado Paulo, né, para tudo. E a gente vai vendo aqui, é muito bacana, muito bacana. Então, vamos lá, eu gostaria que vocês acompanhassem-nos. Então, lá em Atos, nós vamos ler o capítulo 13, eu vou ler aqui alguns versículos, é onde começa essa primeira viagem, que Paulo vai passar por esses lugares que a gente está vendo, e o que aconteceu naquela época. Vamos lá, gente, eu vou falar um pouco, então, aqui do capítulo 13 e 14. Aí, daqui a pouco, a gente vai parar, né, para eu encerrar aqui o tempo, e a gente vai, claro, continuar no domingo que vem. Mas aqui no 13, ó, vamos lá. Capítulo 13 de Atos é onde vai começar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, vamos lá, ó. O que aconteceu nessa época? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, Saulo. Tinha lá vários profetas e mestres, né? Se reuniram. Aí está aqui, ó, no versículo 2 está assim, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo atuando ali na reunião dos mestres e profetas. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha aqui, ó, capítulo 13, versículo 2. Por isso que é importante a gente ler a história. Então, jejuando,
e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então teve um grupo que orou, o Espírito Santo veio e abençoou e mandou Paulo e Barnabé para essa viagem missionária. Então foi aqui, ó, nós estamos vendo o início da primeira viagem de Paulo e Barnabé, ó, que legal. Agora nós vamos pular lá no versículo 13. Também 13 e 14 a gente vai ler, que também é importante para a gente ver o que aconteceu lá com João Marcos, né? Que também estava junto com eles, depois resolveu voltar para Jerusalém nessa primeira viagem. Olha só, nós estamos agora navegando na primeira viagem, no capítulo 13. Vamos ler o versículo 13 e 14. Está escrito assim, ó. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, aqui é o João Marcos, tá? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, na primeira viagem, quando eles estavam indo, então o João estava com eles e voltou. Então ficou só Paulo e Barnabé. Aí vocês vão entender por que lá na segunda viagem, Paulo foi com Silas e não com Barnabé. A gente vai ver isso, tá bom? Dá licença um pouquinho. Oi? Marcelino, aqui está aparecendo escrito aqui um texto enquanto você fala. Alterou alguma coisa aí? Não, aparecendo o quê? Ah, está aparecendo quando você fala. Pode ser que então eu tenha apertado alguma coisa sem querer. Vou olhar aqui. Tá bom. Desculpa. Não tem legenda. O meu tá normal. Cartas, Paulo, Tá tudo bem? data, ano Você apertou a 48. legenda. Tá. Pode ser que ela tenha uma legenda. O meu também, está normal. Tá. Versículo 14 tá assim, ó. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, olha lá, já apareceu a primeira cidade, ó, Antioquia da Pisídia. Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, olha só a primeira viagem de Paulo, já passaram lá na Antioquia da Pisídia, que nem a gente mostrou ali. E aí a gente viu que o João Marcos se separou, certo? Bom, então vamos lá no versículo 46. Por que é bom a gente ler esse versículo 46? Olha só como é que Paulo está lá na viagem dele com Barnabé. Olha só o que acontece. Ele estava pregando, né, nas sinagogas. Lembra que a gente falou? Ele estava pregando nas sinagogas para os judeus. Versículo 46 está assim, ó. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Vós outros aqui, ele está falando para os judeus, tá? Em primeiro lugar, prega para eles. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Olha só, que é interessante ler essa parte aqui. Por quê? Porque Paulo está falando assim, né? Ó, a gente veio primeiramente pregar a palavra, o evangelho para os judeus, né, na sinagoga, e estão rejeitando. Então eu vou para os gentios, vou focar para os gentios. Tem uma passagem também, inclusive até uma pregação que eu fiz lá na igreja, onde Paulo, né, ele meio que fala, eu desisto, eu vou para os gentios, que está mais fácil. Os próprios judeus que conhecem tudo, conhecem as escrituras, entendem tudo, não estão conseguindo, eu vou para os gentios, que está mais fácil converter um não crente do que um judeu. E Deus falou com Paulo naquela época, né? Deus falou com Paulo, Paulo, segue o seu ministério, sim, não desiste não, cara. Ele teve um sonho com Deus, a gente já comentou sobre isso. Então, eu li essa parte aqui porque é para a gente entender essa questão aqui da rejeição do evangelho, mesmo dentro dos judeus, tá? Olha só que interessante. E aí, vou mais um exemplo ainda mais para frente no versículo 50, ó. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Olha que doido, né? Estão levantando intrigas aqui para expulsar Paulo e Barnabé. Olha só que coisa. E aí, ainda
agora começando aqui o capítulo 14, logo no primeiro versículo, já tem assim, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Olha só a segunda cidade aqui, Icônio, ó, no capítulo 14. Icônio, em Icônio, Paulo e Barnabé. Eles converteram um monte de gente. Olha só que interessante. Olha o versículo 2 daqui, ó, do próprio 14. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha, Roque, aqui o negócio está ficando feio, hein? Está ficando feio, vocês vão ver que eles vão pegar Paulo, vão bater nele, vão deixar até como morto. Nós vamos ler isso aqui. Olha só que coisa. Esses judeus incrédulos aqui estão dando um trabalho aí nessa primeira. Bom, já vimos duas cidades. Ó, no versículo 5, estou no capítulo 14. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Olha lá, falei que ia aparecer essas 4 cidades, ó, Listra e Derbe. São cidades da Licaônia e circunvizinhança. Olha lá. Para anunciar o evangelho. A gente falou das 4 cidades que Paulo fundou as igrejas. E são essas igrejas, nessas cidades, que a carta de Gálatas é dirigida. É para esse povo. E aí Paulo foi apedrejado lá em Listra. Olha só que coisa. Só para a gente finalizar aqui, né, finalizar a viagem dele, onde ele foi apedrejado. Ó, no versículo 19, estamos no capítulo 14. O versículo 19 está sendo... Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões, apedrejando Paulo, arremessaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Olha que barbaridade. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, Paulo não morreu. Foi para Derbe ainda. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, lá de Derbe, feito muitos discípulos, Paulo fez lá em Derbe, voltou para Listra, Icônio, Antioquia. Bom, aí nós falamos das 4 cidades, agora ele vai voltar. Lá no versículo 26, ó, dali eles navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados para que a obra fosse feita. Aí agora, lembra que a outra Antioquia, aqui perto de Jerusalém, onde eles iniciaram a primeira? Eles voltaram. E aí no 27 tem uma coisa muito importante para o nosso estudo de hoje, ali chegados, quando eles voltaram, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Aqui a gente está encerrando o capítulo 14 de Atos para a gente entender. Olha só que interessante. Paulo está deixando muito claro para a gente que isso foi obra de Deus. O que Deus fez nessa primeira viagem. O que Deus fez. E como foi aberta a porta para os gentios, a porta da fé. E aí, no próximo domingo, a gente vai entrar no capítulo 14, porque nós vamos começar a falar do propósito da carta. Então, a gente falou hoje da viagem missionária para a gente entender. E aí, o mais importante, que a gente vai ler o capítulo 15 de Atos, nós vamos entender o propósito da carta. Então, a gente tem aqui no nosso material, nós vamos ainda falar sobre o propósito da carta, e aí depois nós vamos entrar na leitura. Essa carta de Gálatas é pequena, tá, gente? Ela só tem 6 capítulos, mas ela é muito forte, ela é muito intensa. É a maior defesa do evangelho que tem na Bíblia, é aqui, né? Nas cartas é aqui. Por isso que é muito importante, eu falei que seria bom a gente entender tudo isso, porque é uma carta pequena, mas ela é muito importante demais, porque o conceito do evangelho é que está sendo questionado aqui, neste momento da formação da igreja, no momento do cristianismo está iniciando. Tá bom? Só que o propósito nós vamos deixar para domingo que vem, porque já falta aí 5 minutos. Então, eu vou ver se alguém tem mais alguma coisa para
para falar e vou passar a palavra para o pastor. E vocês também podem anotar as dúvidas, podem ler Atos, podem ler a carta, anota as dúvidas. Domingo que vem a gente vai tirando a dúvida, vai batendo um papo, porque é importante essa primeira conversa, porque todos os capítulos da carta, elas vão estar embasadas. A gente vai entender os porquês das coisas, porque a gente está fazendo esse estudo histórico agora, em Atos. Tá bom? Assim? Se alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu falar para o pastor Edgar? Não, tranquilo. Nós temos aí alguns meses aí pela frente, né, Marcelinho? Tá me ouvindo aí? Uhum. Alguns meses aí pela frente com um estudo interessante e essencial, né? Nós vamos descobrindo aí nas cartas de Paulo cada vez mais o quanto ele deixou, né, inspirado por Deus, aí esse legado para as igrejas, né? E para a nossa igreja, né? Porque imagine que a gente sempre acha que a nossa igreja não tem esse tipo de problema. A gente sabe que tem, né? A gente sabe que acaba, de uma maneira ou de outra, se encaixando no tempo que vivemos, né? As cartas de Paulo se encaixam. Não foi à toa que ele deixou isso tudo dessa maneira, né? Não foi à toa que ele falou para as igrejas de diversos lugares com problemas diversos, né? Para que hoje a gente pudesse aplicar, porque temos também problemas diversos, né? E se nós não reconhecemos que temos problemas, acabamos maquiando tudo isso e vivendo como se nada estivesse errado. E a gente sabe que tem que corrigir sempre, né? Sempre limpando os probleminhas, né? Não deixando arestas que vão impedir a linha de Deus ali, né? No dia a dia, né? O pastor quer falar? Amém. Vamos, só para concluir aqui, né? Faltam 5 minutos. E esse capítulo 15 de Atos, né? Eu fico observando assim. Estavam reunidos lá em Jerusalém. Interessante, os crentes orientados pelo Espírito Santo. Olha aí, ó. A importância da igreja nossa que eu falo dessa época, ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. E qual foi a decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus no livro de Gálatas? Primeira coisa aqui, o projeto de Deus para o presente era o quê? Separar dentre os gentios um povo para o seu nome. Dentre os gentios, estava separando um povo. E, aleluia, que somos gentios, fomos separados por Deus para estar no reino do Senhor. A segunda coisa aqui que nós observamos aqui, nessa reunião abençoada, é que ele falou, Paulo era o apóstolo escolhido. Agora você, Paulo, é o homem, é o apóstolo escolhido para levar o evangelho aos gentios. E agora a luta que eles tiveram, qual foi a luta de Paulo? No terceiro tópico lá que eles estavam discutindo, e depois aconteceu, era que os judaizantes, que eram os judeus, pois queria atrair os gentios para o sistema judaico. Tá, isso daí que nós vamos falar na próximo bloco, pastor. Então estou antecipando já. Então, isso, o capítulo 15. Capítulo 15? Spoiler. Mas o capítulo 15 de Atos, né? Isso, de Atos. Nós vamos ler ele. Mas só para concluir, que vai ser, nunca é demais falar, né? Então, qual que era a dificuldade deles? O que os judeus queriam fazer? Olha, vocês têm que ter fé, mas têm que guardar a lei. Aí que Paulo entrou. Amém? E vamos orar agora. Amém. E vamos esquecer que hoje é mais uma noite que nós vamos receber a bênção do Senhor na nossa igreja, né? E eu louvo a Deus por tudo. E também quero fazer um apelo a quem está nos assistindo, né, para ligar para as pessoas para participarem desse estudo tão importante que é o livro de Gálatas. Todos são importantes, mas dá uma ligadinha, irmão, é tão importante, você vai ver cada coisa aqui que Paulo foi escolhido, você é escolhido, né? E aproveita e dá um alô. Então, vamos divulgar a escola dominical, que é tão importante para a nossa vida, né? É 1 hora de estudo. Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai amado, por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Pai amado, porque também nós somos escolhidos pelo Senhor. E somos escolhidos para levar a Tua palavra.
Pai amado, que todos nós possamos sentir essa grande responsabilidade. Não somente para de aprender, mas colocar em prática, que é muito importante. Pai amado, que nós possamos ainda nesse domingo, Pai, ser um instrumento de Deus para trazer pessoas para a tua casa. Toca no coração de cada um que está assistindo, Pai amado, que possa dar uma ligada para alguém, convidando para o culto à noite, porque lá tenho certeza que as bênçãos serão derramadas sobre todos, especialmente sobre o nosso visitante. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do Marcelino e obrigado pela vida, Pai Edgar. E quero te louvar também, Pai, por todas as pessoas que trabalharam ontem no bazar. Pai, retribui bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor. Mulherada abençoada. Parabéns por ontem, viu? Deus Paz do abençoe. Senhor, Deus E também abençoe. tem lá, né? Boa noite. Amém. Paz do Senhor.